Quinta-feira, Cruzeiro e Bahia. Gabigol, Caio Jorge ou os dois juntos? Ou nenhum dos dois? Cara, o Caio Jorge fez então sua melhor partida, todos nós concordamos, como centroavante, né? Ele entrou contra o Mushuki Rune, eu elogiei aqui, né? Um dos poucos elogiados naquela partida, porque em poucos minutos ele fez mais que o Wanderson em duas boas jogadas dentro da área, inclusive dando uma assistência para o Lautaro, que acabou mais uma vez, né? Dominando a canela dentro da área. Contra o Bahia, eu vejo assim, muito dificilmente o Gabigol não ser o titular dessa equipe. E automaticamente o Caio Jorge, se caso ele for escolhido para ser titular, seria ali para fazer uma função diferente do que ele fez contra o São Paulo. Eu iria ainda de Gabigol, né? Para esse jogo contra o Bahia. Eu acho que dentro dessa escalação, atrelado ao Lucas Silva no meio de campo, Fagner, enfim, eu não vejo Matheus Pereira, Caio Jorge, Gabigol e Dudu, ainda que contra o Bahia jogando dentro de casa. Eu acho que o Cruzeiro, defensivamente equilibrado, teria que ter Matheus Pereira, Dudu e somente o Gabigol ali, mas o Caio Jorge ganha aí pelo menos uma confiança para caso venha ganhar mais minutagem e pode ganhar sequência em outros jogos, não necessariamente já esse contra o Bahia na quinta-feira, desde a titularidade. É um bom questionamento, né, essa questão de Caio Jorge ou Gabigol na quinta-feira, porque o Caio, como o Patrick mencionou, fez a melhor partida dele com gol, né? A última vez que ele tinha feito gol foi na decisão contra o Racing em 2024 da Copa Sul-Americana. Eu imagino, sim, que o Gabriel Barbosa vai começar e acho que talvez seja a melhor opção. Mas é interessante ver o Caio com esse nível de atuação, né? E aí, como referência dentro do que o Jardim pensa, eu acho que ele vai aparecer por mais vezes, né? Tá muito claro que quando o Gabriel Barbosa for jogar, vai ser mais um cenário de dupla de ataque aí, talvez não seja tão interessante para o Caio Jorge começar nesse cenário, né? Como foi, por exemplo, contra o Mirassol, que ele se dispôs muito, se entregou bastante, mas por poucas vezes conseguiu jogar mais infiltrado na área, né? E o Caio é um cara que tem, assim, muito senso de posicionamento, tem até um oportunismo, acho que o gol dele reúne isso ontem, né? Mas fica aí a boa dúvida pro Leonardo Jardim de quem ele vai optar por começar o jogo contra o Bahia, mas imagino que o Gabriel Barbosa esteja um pouco à frente. É até interessante você ter comentado sobre o jogo do Mirassol, porque eu ia falar isso. Eu acho que o Caio Jorge fez um bom jogo sem bola contra o Mirassol. Só que quando a gente fala que o atacante fez um bom jogo sem bola e não tem gol, né, não tem assistência, às vezes fica parecendo que a gente está inventando, né? Mas de fato foi assim. E o jogo sem bola é muito importante, né, também. Mas realmente o que vai destacar um atacante, um centroavante, são os gols. E o próprio Jardim fala na coletiva, né? Aí cabe a cada um concordar ou não, mas é a leitura do treinador, que ele enxerga o Gabi mais como um segundo atacante. Então, nesse sentido, não seria problema os dois jogando juntos, como uma dupla de ataque, por assim dizer, né? E no jogo de ontem, foi o Matheus Pereira e o Caio Jorge mais à frente, né? Então, nessa ideia dos dois homens mais à frente nesse esquema tático. Não vejo problema de ser o Caio Jorge e o Gabi, mas aí você começa a mexer nas peças e aí é um dominó, né? Então, de repente, aquilo que encaixou em termos de ser um meio-campo mais compacto, de uma marcação que fez mais sentido, pode ser que se você comece a mexer demais, isso não encaixe. Tem que testar, tem que ter sequência para entender, assim. Mas não seria uma grande novidade. Caio Jorge e Gabigol jogando juntos. Já jogaram, assim, com o Leonardo Jardim. Vamos esperar para ver, não vou ficar escalando o time para ele não, porque ele ganha muito bem para isso. Mas não me surpreenderia ver os dois juntos, não, até pela fala do Caio Jorge, que é um cara muito voluntarioso, né? Que quer jogar independente de qual setor do campo ele está disposto, né? E falou que quer sequência, né? E eu acho que é natural, todo jogador quer jogar. O gol dá confiança, então vamos ver. Eu acho que é mais uma peça. Nesse momento, né, gente, a gente vai com esse elenco. Então é mais uma peça que precisa dar sequência, que precisa ter confiança para entregar para o Cruzeiro, que é o que a gente precisa, né? De um ataque que seja mais contundente, que realmente consiga punir o adversário quando cria as chances, até porque defensivamente a gente ainda tem tomado muitos gols, né? E precisa diminuir esse ímpeto dos adversários. Ganhou a posição? Lucas Silva mais 10? Calma, torcedores. Mas, enfim,
acho que da mesma forma que eu falei que o Fagner merece sequência, o Lucas Silva também. Ainda mais nesse cenário de que o Cruzeiro, por um bom tempo, não vai ter o Matheus Henrique. Ele conseguiu dar uma boa resposta em um momento de muita instabilidade na posição, né? A gente já há algum tempo tem falado sobre a dificuldade dos volantes em render em bom nível. O Cruzeiro tem bons volantes, no plural, no elenco, mas que estão abaixo. Eu acho que o Lucas Silva conseguiu ter uma performance bem legal. Para mim, o grande jogo dele no ano até então, não acho que ele tinha feito nenhum bom jogo em 2025. O último jogo positivo dele foi lá na última rodada do Brasileirão de 2024. Mas ele conseguiu ter um bom nível de atuação, me surpreendeu principalmente no aspecto defensivo, né? Porque o Lucas tem essa dificuldade de marcar um pouco mais forte, de combater, e ele teve até um sucesso nesse sentido. E com a bola no pé, ele tem recurso, né? É um cara que consegue, até com uma certa facilidade, conectar bem, principalmente o setor ofensivo. Então, gostei do que vi, até falei na sexta-feira que eu tinha uma preferência por ver o Christian fazendo mais a função do Lucas Silva. Acabou que o Christian de novo atuou pela direita, fez até um jogo honesto, e aí o Lucas Silva por dentro foi bem, até potencializou o Lucas Romero. Acho que se o Lucas Romero foi melhor do que nos últimos jogos, passa sim, por conta da presença do Lucas Silva. Tomara que ele venha a ter mais minutos e mantenha esse bom nível de atuação. Mas, claro, para a gente falar de um Lucas Silva com certeza titular, sendo uma peça importante, ele vai precisar mostrar o mesmo nível nos próximos jogos. Num setor bem problemático, né, em que ninguém está se firmando, e agora com a ausência do Matheus Henrique por bastante tempo, ele recebe essa oportunidade e corresponde, né? Para mim, o Lucas Silva foi o melhor jogador do Cruzeiro na partida. Concordo muito com o Caio quando ele diz que, inclusive, potencializa ali o futebol do Romero. É um cara que sabe da cadência, que sabe dar respiro, que qualifica muito a saída de bola, que tem sido um grande problema do Cruzeiro com o Jardim esse ano, né? O recorte é pequeno, mas é o que a gente tem para trabalhar. Então, gostei muito da partida dele, acho que isso aí é ponto pacífico. Não sei se tem como ter ponto pacífico, né, na torcida do Cruzeiro, mas eu acho que esse chega próximo de ser um ponto pacífico, que o Lucas Silva fez uma boa partida. Agora, sobre titularidade, é aquilo, né, o Jardim não trabalha dessa forma, então não sei como vai ser, mas sem sombra de dúvidas, ele deu um bom cartão de visitas aí, e na minha opinião, né, eu daria sequência, porque acho que foi uma das melhores partidas do nosso meio-campo, assim, no geral, né? Tanto para construir quanto para destruir, fazer coberturas. Eu acho que tá perfeito, tá maravilhoso? Não está. Tem muito a ser corrigido ainda, mas eu acho que foi a partida mais equilibrada do setor até aqui. Então, é um sinal, né? É um caminho que talvez você iniciar por aí, né? Muita gente fala da questão dos 4 atacantes, que estava desequilibrado, estava mesmo, então parece que o Jardim está tentando encontrar, né, esse equilíbrio, e o Lucas Silva mostrou para ele que pode ser uma peça muito útil. Sei que tem gente que não gosta e tudo, mas querendo ou não querendo, é uma grande liderança desse elenco hoje, conhece o Cruzeiro, sabe a importância, né, de manter um bom ambiente, de não permitir que as coisas lá dentro se desvirtuem por aí, é um grande líder ali. Então, fez uma boa partida, né? Justificou essa oportunidade e tomara que siga assim, porque eu, sinceramente, assim, não tenho os meus jogadores favoritos, quem eu quero que jogue. Eu quero ver o Cruzeiro bem encaixado, né? Sem a bola, um time consciente, um time que marque bem, que não sofra, né, e que lá na frente consiga punir os adversários. Quem vai jogar, para mim, é irrelevante nesse momento. Então, se o Lucas Silva fez uma boa partida, eu fico feliz, porque nós precisamos de boas notícias, e que bom que a gente teve algumas boas notícias nesse jogo. Até para mim, que tenho pedido o Lucas Silva, não. O Lucas Silva não é a solução desse meio campo do Cruzeiro, principalmente pensando na temporada. Porém, neste momento, sim, é a melhor solução, e mostrou isso ontem contra o São Paulo. Até contra o Mushoku Runa, né, Emerson? Quando projetamos aqui um time titular, eu queria ver esse meio campo com Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique.
Porque o Lucas Silva ele tem essa capacidade. Primeiro, ele tem entrosamento com o Romero já de alguns anos. E ele poderia potencializar o Matheus Henrique, que estava ficando muito preso à marcação, principalmente pelo lado direito, e não estava também conseguindo fazer o que ele tinha de melhor, que era pisar também no campo do adversário. O Lucas Silva, por também saber marcar, ele conseguiria talvez entregar isso ao Matheus Henrique, uma maior liberdade. Infelizmente, não poderemos ver isso por agora. O Matheus Henrique acabou passando por cirurgia, e eu só estou ressaltando isso porque eu já estava pedindo a titularidade dele ainda com o Matheus Henrique à disposição, né? Porque o Christian não estava conseguindo fazer isso, nem o Eduardo. E também acho que esse meio campo do Cruzeiro, que foi formado ontem por Lucas Romero, Lucas Silva e Christian, é o ideal para que o Lucas Silva se destaque. Porque se ele jogar, por exemplo, igual o Cruzeiro jogou em algumas oportunidades e com 4 jogadores do meio para frente, é onde eu acho que o Lucas Silva acaba dificultando bastante, né, o seu tipo de jogo. Porque quando ele tem ali pelo menos mais 2 com capacidade de marcar além dele, eu acho que é quando ele se destaca. Como eu disse, um quase terceiro homem de meio de campo. E só que nesse momento, ainda mais na ausência do Matheus Henrique, esse Lucas Silva pode nos ajudar bastante. Estou falando nesse momento que não é solução, depois de uma boa partida, justamente para aqueles, né, que estão aqui só esperando talvez, né, uma má atuação do Lucas Silva para vir aqui e falar, tá vendo? Vocês caras defendendo o Lucas Silva. É só reconhecimento mesmo de uma boa partida de um cara que pode nos ajudar durante a temporada, como ajudou no ano passado, em jogos contra Palmeiras, Juventude, o Racing, quando entrou no lugar do Wallace, contra o Corinthians, naquele primeiro bom momento do Seabra, o Lucas Silva era o titular. Então acho que ele pode continuar nos ajudando sem ser a solução desse meio de campo o resto da temporada.